Meus amigos, mais uma vez eu tenho a satisfação de me dirigir a vocês com o coração quebrantado diante de Deus e na certeza que Ele, como Deus fiel que é, tem sempre sustentado as nossas vidas. E é nesse espírito que eu quero trazer mais uma palavra do Senhor para aquecer os nossos corações nessa noite. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que a gente não consegue ver. E depois ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu acho que seria interessante a gente pensar nisso um pouco hoje, porque nas mais variadas circunstâncias da vida, como crentes, como servos de Deus, são muitas e muitas as vezes que nos vimos acuados, que nos vimos atordoados, com medo, assustados. Não são poucas as vezes que nos deparamos com a síndrome de Elias, a síndrome de um homem que parecia estar totalmente preparado para encarar os seus inimigos, mas que de repente se viu acuado pelos seus próprios sentimentos, acuado por alguma coisa que acordou dentro dele e o fez sentir ninguém. E aí, vocês sabem da história lá de 1 Reis, 2 Reis, aquelas histórias todas que envolvem esse contexto de abatimento do profeta. Um texto como esse abateu sobre nós. O que é que nós vamos fazer agora? O emprego ficou escasso, o salário diminuiu, as portas se fechando e nós sem saber muita coisa a respeito de tudo, tendo que nos submeter a normas superiores, porque nós somos cidadãos de uma pátria que tem sobre nós autoridade, conforme Romanos, capítulo de número 13. E tudo isso corretamente, porque é em nome da vida. E a vida está acima de qualquer outro projeto financeiro, econômico. É diante desse contexto, é diante do grande desafio que nos bate à porta e que às vezes nos coloca o coração contra a parede, que você deita atordoado e se perguntando: e amanhã, logo cedo, como será? São desafios, né? Eu queria pensar com os amados irmãos e os amigos, o que é que significa viver em fé em tempos como esse e continuar agradando a Deus? Como ser crente num tempo como esse? Como glorificar a Deus num tempo como esse? Como não exercer a covardia como senhora da razão em um tempo assim? Aí estava pensando nesse texto e algumas coisas a gente poderia dividir com você nesse momento. O que é que o crente tem que fazer? O que é que o pai de família tem que fazer? O que é que o empresário tem que fazer? O que é que a professora tem que fazer? O que a enfermeira tem que fazer? O que é que o médico tem que fazer? O que é que o carpinteiro, o servente, o pedreiro tem que fazer nessa hora? Porque eu me dirijo a pessoas das mais variadas classes sociais, das mais variadas necessidades no momento. Eu acredito, eu imagino que a primeira coisa que nós precisamos urgentemente fazer é o seguinte: nós precisamos crer, ainda sabendo que a gente não pode ver. Precisamos crer, mesmo sabendo que muita coisa a gente não pode ver ainda. Olhe bem o que está aqui no texto. Ora,
A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Olhe bem, a fé não depende de fatos que eu possa ver. A fé é um exercício espiritual que eu olho para frente e digo o seguinte: olha, eu não estou vendo nada ainda, mas Deus falou que é assim. O horizonte está limpo, mas Deus diz que vai acontecer. Na minha frente eu vejo o caos. Na minha frente eu não consigo ver nada que eu possa chamar do ponto de vista meu de interessante. Ele disse, mas você vai crer porque fé é a certeza de coisas que eu espero, mesmo que eu não consiga enxergar. E por que eu tenho que crer? É porque a fé não engana. A Bíblia diz que quem espera no Senhor não é confundido. É por isso que eu creio. É por isso que eu tenho que aprender todo dia a crer, mesmo sabendo que eu ainda não posso ver. Tem um montão de coisas que eu não vou ver agora. E tem mais, tem muitas delas que eu nem verei, talvez. Lembra dos heróis da fé aqui do capítulo 11? Diz lá no final que todos eles morreram sem ver tudo, mas crendo na promessa. Porque diz que aquele que fez a promessa é fiel. Tem uma música que diz, Deus é fiel para cumprir todas as coisas em nossas vidas. Essa é a primeira coisa que eu queria que você pensasse. Nós temos que crer, mesmo que a gente não possa ver. A segunda coisa está aqui, olha. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Nós precisamos obedecer, mesmo que a gente não compreenda. É assim. Para ser crente em Deus tem que ser assim. Não dá para ser científico somente. Não dá para ser racionalista e dizer, se eu não puder tocar, eu não creio. Porque quando Deus falou para Abraão, vá, Deus disse, vai para uma terra que eu te mostrarei, que eu vou te dar por herança. Mas olha a parte do texto. E partiu Abraão, sem saber para onde ia. Mas eu tenho que aprender em Deus a obedecer, mesmo quando eu não compreendo. Tem um montão de coisa acontecendo que a gente não compreende. Tem um montão de acontecimentos que eu não compreendo. Tem uma série de perguntas no ar que ninguém sabe responder. O cientista não sabe, os doutores do Estado não sabem, ninguém sabe. Mas crente não precisa de nenhuma dessas respostas para continuar confiando em Deus. Nós servimos a um Deus do impossível. Nós servimos um Deus que sabe o que está fazendo com o seu povo, com a sua história. Ele escreve a sua história através de nós aqui nesse mundo. Ele é o Senhor, Ele é o dono da caneta. E eu preciso entender isso. Abraão não entendeu, mas foi. Abraão não compreendeu quase nada de muito que viu. E Deus só disse, vá e faça. Obedeça. Caminhe. Exercite a fé e a perseverança nos tempos maus. Não é de estranhar que às vezes Deus esteja nos chamando para realizar coisas que no momento nós estamos estranhando.
mas daqui a pouco muita coisa vai ficar clara. E mesmo que não fique, nós precisamos aprender a obedecer, mesmo não compreendendo. Deus chamou a gente para caminhar com Ele, independente de circunstância. Uma outra coisa que nós precisamos fazer nesses tempos maus está aqui, olha. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio delas também, mesmo depois de morto, ainda fala o verso 4. Sabe o que é isso? Temos que aprender a doar, mesmo quando a gente não tem. Esse é o momento de dar. Esse é o momento de estender as mãos. Esse é o momento de repartir. Não é um momento de reter. É um momento de abrir o coração. É o momento de repartir oportunidade. É o momento de repartir haveres. É o momento de repartir solidariedade. É o momento de repartir gratidão. É o momento de repartir sofrimento. É o momento de dar um pouco a quem tem menos. É o momento de distribuir amor, carinho, cuidado. É um momento muito decisivo na vida do cristão. É dar mesmo sem ter. Pastor, mas como é que eu posso dar sem ter? É dar o que você é. Dar o mínimo do mínimo. É ser útil ao outro. Pela fé. Não é que o sacrifício de Caim era melhor do que o Abel, não. No sentido de valor. A questão é outra. A questão está no como a gente exercita o coração diante de Deus naquilo que a gente vai dar. Esse é o diferencial. Aparentemente não deu nada, mas deu a alma, deu o ser, deu as entranhas do coração como uma expressão de amor, uma expressão de confiança, uma expressão de fé que doa, que atira para dentro da vida em Deus e não perde a oportunidade de ser útil, de ser bênção aonde estiver. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui é que pela fé, ele, Moisés, abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê o que é invisível. O verso de número 27, depois você pode conferir com Êxodo capítulo 4, verso 10. Viver em fé é persistir mesmo quando eu não tenho vontade. Pela fé, abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei. Você acha que a vida de Moisés era ruim? Não era. Foi cercado de todos os haveres do palácio, de todas as benesses. Estava ali confortavelmente, vivendo, comendo bem, vestindo bem, morando bem, sendo bem cuidado, bem tratado, sendo ovacionado no seu local de crescimento. Depois de tanto tempo, aí o Senhor diz, pois é, agora você vai para o Egito. Vai fazer um trabalho que eu tenho para você de libertação do meu povo. Viver em fé é persistir, mesmo quando a gente não tem vontade. É seguir em frente. É enfrentar os desafios. É encarar a luta. Há sempre uma desculpa que podemos dar para fugirmos de determinadas tarefas. E Moisés encontrou várias que ele pudesse dar durante a sua missão. Porém, ele foi mais além e resolveu andar com Deus e obedecer a sua palavra. Esse é o desafio. É persistência. Não retroceder agora. Não entregar os pontos. Não desanimar.
Não se tornar medroso em meio à circunstância. Acreditar que o Deus que cuidou de seu povo na história cuidará de nós hoje, como sempre fez. E uma outra coisa que nós precisamos pensar, olha aqui, ó. Pela fé, ruir as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Hebreus capítulo 11, verso número 30. A referência é a Josué 6,16. O Senhor vos deu a cidade. Podem gritar. Viver em fé é aprender a agradecer mesmo antes de receber. O Senhor vos deu a cidade. O Senhor vos deu a vitória. Não chegou ainda, mas vai chegar. A muralha não caiu ainda, mas vai cair. A vitória em Deus é certa. Você não precisa ter medo. Você não precisa recalcitrar. Vá em frente. Acredite. Acredite que o Senhor é com você e comigo. E nós vamos agradecer as bênçãos recebidas e aquelas ainda não recebidas. Elas virão, porque Deus é fiel. Deus cumprirá a sua palavra dita ao seu povo em todo o tempo. Esse é o Deus que você crê? É assim que você exercita a sua fé? É desse Deus que você depende para viver? Se é, tá tudo bem. Tudo bem. Em determinados momentos, ou a gente acredita que é assim, ou a gente não caminha. A fé é a certeza de coisas que eu espero e convicção de fatos que eu não vejo. Eu não vejo porque eu sou limitado. Eu não vejo porque eu sou pequeno. Eu não vejo porque a minha visão ainda é curta pela humanidade que em mim habita. Mas em Deus eu perseguirei. Em Deus eu perseverarei. Em Deus eu buscarei. Em nosso compromisso de viver em fé, nós precisamos buscar de Deus esses valores espirituais: humildade, obediência, perseverança, paciência, vontade, dependência e entrega. Se a gente conseguir isso, nós vamos caminhar. Precisamos nos certificar de que o fogo de Deus aqui dentro não apagou e nem vai apagar. Ele existe e existirá, porque ele é fruto da ação do Espírito de Deus em nossas vidas. É a ele que nós servimos. É esse Deus que nós servimos, na mão de quem nós colocamos a nossa confiança. Por isso que eu desafio você a continuar em fé, a não perder o gosto pela vida, a não perder o gás pela vida, a não perder a vontade de servir ao Senhor só porque a situação está ruim. Tá? O Senhor quer cuidar da sua casa. O Senhor quer cuidar da sua vida. O Senhor quer dar vitórias a cada um de nós, porque Ele é o Deus da vitória. Acredite assim, caminhe assim, persevere assim, creia assim, porque é desse modo que o povo de Deus foi chamado para viver. Em Deus podemos confiar. Em Deus a nossa vida está segura, a sua vida está segura. Você crê nisso? Diga amém comigo. Eu quero orar com você. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a crer na sua promessa. Mesmo que a gente não consiga compreender, está tão nebuloso, mas a gente quer continuar crendo. Porque o Senhor é fiel, o Senhor cumpre a palavra dita em nosso favor em todo o tempo. Muito obrigado por essa oportunidade desta noite. Obrigado pelo teu povo que te ama, espalhado por toda a terra e que nesse momento está atento aos sinais do Senhor para poder continuar a perseverar e a viver essa luta com fé e com determinação. Em nome de Jesus. Amém.